Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Quebrando o Tabu, dando voz a quem não tem voz. Como de praxe, de costume, tenho o hábito de agradecer a todos vocês que nos estão nos prestigiando nas redes sociais, também se inscreveram lá no YouTube, seguem nos acompanhando a cada capítulo. Meu muito obrigado. E hoje nós estamos recebendo, vou até pegar aqui uma colinha que eu fiz, nosso grande amigo Varani Levino, né, uma figura extremamente importante no meio do empreendedorismo, recebeu com todo carinho, com todo entusiasmo ao nosso convite. Varani, muito obrigado, mas antes de passar a palavra ao Varani, deixa eu apresentar o Varani aqui, porque o homem é brabo, viu? Então eu tenho que pegar a colinha aqui, né, Varani, para falar sobre o Varani. Nosso amigo, ele é formado em arquitetura e urbanismo, também ele é técnico em administração, também em segurança do trabalho, gestão financeira, arquitetura hospitalar. O homem é proprietário também das lojas Mercomplas, né, sócio-diretor também da empresa. Também já teve uma passagem aqui brilhante pela Secretaria de Infraestrutura aqui do nosso município. Também proprietário da Plan Arquitetura e Urbanismo. Também proprietário da Cubo Odontológico e da Costumize Engenharia. Então, para eu falar tudo isso sobre o nosso grande entrevistado de hoje, precisei, Varani, pegar uma colinha, porque são muitas coisas, meu amigo. Muitíssimo obrigado pelo prestígio. É uma honra estar recebendo a sua pessoa aqui no nosso podcast. Berto, o prazer, a satisfação é minha. E como a gente já bateu um papo antes, eu tenho que dar os parabéns a você pela iniciativa. Adorei o nome do podcast, gostei do slogan abaixo. E como a gente estava conversando, de fato a gente tem que colocar as pessoas sempre de igual para igual. E eu acho que não importa, como a gente está falando, a questão da capacidade financeira de qualquer um. Eu acho que a motivação é que vale, somos todos dentro de um olhar, somos todos iguais. E eu acredito que essa oportunidade de estar aqui, para mim, é enriquecedora, bater esse papo. É uma oportunidade de falar um pouco das minhas ideias, da minha história. E espero de alguma forma contribuir com você e com seus inscritos aí, com seus telespectadores. Perfeito, estamos juntos, viu? Estamos juntos. Espectadores. Estamos juntos. Então aí tá aqui o Varani Levino, vem trazer algumas dicas sobre empreendedorismo, sobre a sua trajetória de vida, uma trajetória muito promissora, uma pessoa, um baita de um ser humano que vem trazendo e vem também mostrando, né, o porquê, né, a motivação dele estar aqui hoje. Então, para vocês empreendedores que vem nos acompanhando, os telespectadores, os espectadores que vem nos acompanhando. Então hoje está aqui o nosso grande amigo entrevistado do dia, né, o empresário Varani. Varani, para começarmos nossa conversação, né, para valer, digamos assim, como tudo começou, fala um pouco de cada coisa. As suas graduações, sobre hoje a empresa, muita gente acho que quer saber sobre a Mercomplas, nós estávamos conversando um pouco aqui, não somente da empresa pela qual você é sócio, mas todos os seus projetos. Como tudo começou? A sua iniciativa privada, o pontapé inicial, como foi que despertou essa vontade de empreender? A minha história de vida, ela obviamente não tem como se destacar das pessoas que fazem parte dela ainda hoje, que fizeram parte. Eu não tenho como dissociar minha vida por exemplo, da história de vida do meu pai, por exemplo, nem dos meus irmãos hoje. A gente está cada vez mais engajado, e de alguns amigos que hoje são sócios, alguns amigos que passaram pela minha vida, e alguns que obviamente estão comigo até hoje. Mas não tenho como me separar, como dizer, o Varani é isso, eu empreendi sozinho. Muito pelo contrário, eu acho que a minha jornada, ela está muito ligada a isso. Começa na história do meu pai. Obviamente eu tive muita sorte, como eu estava falando antes. A minha história acho que é mais uma história de sorte. Só que dessa sorte, obviamente, o fruto do empreendedorismo acabou brotando, eu acho que em mim, né? E eu acredito que uma das coisas, dos traços desde pequeno que eu tenho, é o traço ligado à criatividade. Sempre gostei muito de desenhar, muito criativo, de fazer coisas novas, sempre fui muito curioso. E obviamente a partir disso aí, né, fui fazer arquitetura, sempre gostei muito de música, né, e fui fazer arquitetura já porque era um curso que tinha características de empreendedorismo, de ser uma profissão liberal,
Por exemplo, falei com meu pai, eu sempre queria muito fazer música, né? Aí, mas meu filho, música você pode fazer. Você pode fazer a música ao longo do seu dia a dia de trabalho. Por que você não faz um hobby? Ele disse, por que você não faz o seguinte? Por que você não faz um curso que você possa aliar essa criatividade, que possa ganhar dinheiro com isso? Aí fui lá, aquele teste vocacional, né? na época do colégio, e acabou dando as opções, e dentro dessas opções acabei escolhendo arquitetura. E teve nesse momento uma coisa, que eu acho até abrir um parênteses aqui, que eu acho que foi uma sacada genial do meu pai, porque apareceu nos cursos de administração para eu fazer. E óbvio, tinha toda a estrutura na minha casa. Meu pai, parecido assim comigo, ele já tem várias formações. Meu pai, ele fez, acho que licenciatura em biologia, contador, administração, marketing, direito, ou seja, meu pai tem esse traço também de atrás de conhecimento, e isso está presente também nos meus irmãos, né? Foi uma coisa realmente de família, uma coisa que meu pai... Hereditária, um puxando para o outro, ali saiu puxando tudo. Muito motivado pelo meu pai e pela minha mãe, que sempre colocou a gente para estudar, e apareceu a administração para eu fazer na época também, dentro desses cursos de vocacionais, do teste vocacional que apareceu. Meu pai falou o seguinte, disse, vai, pense numa profissão que você pode sobreviver por você mesmo. A administração você sempre vai depender de alguém. Hoje a gente tem tudo, mas pode não ter nada. Certo. Isso ficou presente para mim. Marcou. E eu, de fato, escolhi arquitetura. E, por incrível que pareça, desde que eu fiz o curso, eu nunca consegui me desligar dela. Né? Comecei, desde a época da faculdade, fazendo um projetinho para um familiar, para outro, e fui desenvolvendo. Dando certo. E hoje a gente tem um dos grandes escritórios da cidade. A gente, acredito que pode, depois de 15 anos de negócio, de projetos, de trabalhar na área de projetos, hoje a gente pode, de fato, falar que hoje estamos enraizados, né, dentro dessa floresta de escritórios. Tem alguns escritórios importantes e a gente está no meio deles. E é com muito orgulho que eu falo isso. Só que, como eu disse lá atrás, tudo que aconteceu não foi simplesmente do nada o Wagner que foi lá brigar, e que foi, não tem uma história por trás. Tem uma história por trás, tem uma base por trás. Que eu acho que, eu falando aqui, pode ser que destoe um pouco das pessoas que vêm para cá, mas ao mesmo tempo eu acho que isso acaba também mostrando a importância e acaba sendo um exemplo de como uma base, forte por trás, ajuda as pessoas a não terem medo, a se arriscar um pouco mais. E a gente vê que o trabalhador, quando vem para cá, às vezes sai de situações tão difíceis, e a gente vê ele prosperar, né? E eu consigo ver a coragem dessas pessoas. Por isso que eu falo que eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte porque eu tenho a coragem e tive também a segurança. A segurança, perfeitamente. Esse é o diferencial. Então, se a gente conseguisse, Humberto, de alguma forma trazer segurança para essas pessoas também. Eu fico pensando, um dos poucos desejos assim, que vem na minha mente, que são reais assim, dentro de mim, que isso se revela de algumas formas, por exemplo, no meu dia a dia, nos sócios que eu acabo, nas sociedades que eu acabo fazendo, que eu acho que a gente tem que criar meios para dar essa segurança. Para quem está começando de baixo, eu acho que é uma retribuição. Perfeito. Do que eu sinto que eu tenho que retribuir de alguma forma. Não sei como eu vou fazer isso algum dia, mas eu vou. Perfeito. Eu tenho que retribuir de alguma forma o que aconteceu comigo. Por isso que eu falo que é sorte. Isso é muito bonito, pegando a sua fala, Wagner, muito importante isso, salientarmos, porque para todos os empreendedores, independente, além da força de vontade, porque muitas das vezes, Wagner, o empreendedor ou a empreendedora, ele tem a formatação do projeto, mas ele precisa ter essa segurança. E muitas das vezes ele não tem a segurança, e muitas das vezes também ele não tem o incentivo. E termina aqui impactando, aquele desejo fica para ele. Ele não consegue despejar, ele não consegue dar aquele pontapé inicial por essa motivação. Falta de motivação, na verdade, não é isso? Se a gente pudesse ter, eu acho que o exemplo, se pudesse ter no poder público um pouco do que eu tive com meu pai, a experiência com o meu pai, de poder errar algumas vezes, de voltar atrás, de ter oportunidade de recomeçar, eu acho que a gente teria um mundo bem mais justo, aliás, bem mais humano, né? Eu acho também, que, perfeito. porque a gente não é perfeito, então, ou seja, nessa caminhada, nessa escalada,
Vai ter uma hora que a gente vai tropeçar, que a gente vai cair, que tudo que a gente conquistou vai perder. Perfeito. E ter a base, ter a segurança para, não só financeira, eu acho que também a segurança psicológica de uma família que ele dê uma base, para você levantar a cabeça e dizer, eu posso começar. Perfeito. E várias pessoas que vêm aqui, que falam com você, eu vejo que tem essa garra, eles não têm a segurança, eles vão na força mesmo, na garra, na vontade de vencer. E não devia ser só assim. Essa garra tem que estar presente, claro, porque senão as coisas não andam. Perfeito. Meu pai fala muito com a gente o seguinte, falou até hoje, que o negócio, a régua de cada negócio é sempre você, é sempre a liderança. Normalmente o funcionário ele vai, bate aqui e ele desce. Então quem dá a régua do negócio geralmente é quem está à frente dele. Se o seu negócio tem que ser bom, se o seu negócio é para ser bom, você tem que ser bom, tem que ser o melhor dentro dele, vamos dizer assim. Você então isso é um exemplo, uma frase forte que fica na minha, não tem como deixar, fica na minha mente. Óbvio que você tem que saber, aí onde é o diferencial, você tem que saber ser bom, ser o melhor no que você faz de melhor. Perfeito. Você tem que se conhecer, não adianta eu querer ser o melhor jogador de futebol se eu não sei jogar futebol. Claro. Então, ou seja, é uma parte também de conhecimento pessoal, saber onde você pode ir, aquela... quais são seus pontos fortes e como melhorar aquilo. Né? Perfeitamente, é aquela alta reflexão que muitas das vezes percebe que as pessoas não têm esse hábito, Varani, de terem essa alta avaliação, alta reflexão. E de todas as palavras, de todos os ganchos que eu pego aqui nas suas falas, até mandar um abraço aqui pro seu pai, que você se espelha muito na pessoa dele, positivamente falando, porque existe para um empreendedor uma base, existe uma referência, e não podemos hoje jamais termos uma referência, porque muitas vezes as pessoas têm uma base, o empreendedor, ele tem que ter o espírito do empreendedor, a garra do empreendedor, a força de vontade de vencer, mas ele precisa ter princípios internos. E muitas das vezes, acontece de o empreendedor ele quer falar, eu quero ser fulano, Ciclano, Beltrano, dá inúmeras sugestões, mas nunca a própria pessoa, a própria família, um pai, uma mãe, uma tia, enfim, pessoas pelas quais eles deveriam ter essa referência. Então, a sua fala é muito importante porque, de uma certa forma, você veio de berço muito promissor, onde você soube também aproveitar as oportunidades. As oportunidades já estavam presentes na sua vida, mas nem por isso você as deixou sair fora do eixo. Então, muito boa a sua fala e muito bem a padronização do teu pensamento por essa motivação, porque você agarrou as oportunidades e foi embora. Quer dizer, você queria fazer música, aí seu pai, não, meu filho, faça isso. E você sempre ouvindo, então parabéns pela forma de vocês de empreenderem. E uma coisa muito importante, nós estávamos conversando aqui antes mesmo de começarmos o bate-papo, o podcast, você, como uma pessoa muito criativa, você não quis permanecer somente fazendo o que o seu pai ou talvez seus irmãos eles estejam fazendo hoje, executando. Você saiu um pouco do foco, né? Também empreendendo ao seu modo de ver. Qual foi essa motivação de você trilhar esse caminho? Como você falou, eu acho que o primeiro exemplo de fato sempre veio da minha família, do meu pai, obviamente da minha mãe, que é uma guerreira. Eles empreendem de maneira diferente, cada um ao seu estilo. Perfeito. Minha mãe é muito mais linha dura. Meu pai ele é muito mais... ele é mais brando, mas ele é muito inteligente, ele é muito esperto, pensamento rápido. E acho que uma coisa que vai... Um exemplo que eu vou... Uma história, na verdade, que eu acho que vai ser muito legal. Essa história do meu pai, por exemplo, ele sempre contava pra gente como ele começou. E tem algumas coisas engraçadas assim no meio da história dele, mas... Simplificando um pouco a história, ele morou num sítio, né, nos sítios aqui próximo da cidade de Arapiraca, na Folha Miúda. Certo. E ele contava que ele começou a vida dele de negócio, sempre puxou de vender desde pequeno, mas ele começou jogando chimbra. Olha que engraçado. Muito engraçado. Ele era muito bom de chimbra. Essa história ele conta direto pra gente, conta pra mim, conta pros meus irmãos e conta pros netos dele. Ele começou jogando chimbra. Aí ele era muito bom de chimbra. Aí ele jogava, ganhava chimbra de todo mundo, quando juntava, revendia. Já tinha um espírito de empreendedor. Aí foi juntando esse dinheiro. Meu Deus. Aí abriu uma barraquinha, aí começou a abrir uma barraquinha para vender cocada. Com o dinheiro da chimbra. Da chimbra. Tudo isso eu sei que ele já tinha um time para negócio, mas ao mesmo tempo eu acho que
tinha também uma questão infantil, mas só que naquela época as pessoas já tinham um senso de responsabilidade muito mais precoce do que hoje. Claro, né? perfeito. Então, eu imagino que tinha um lado infantil, mas também tinha um pouco de responsabilidade, o dia a dia que ele vivia. Então isso ele foi crescendo. Então ele teve a oportunidade, olha como é a história. O tio dele, obviamente, começou a trabalhar com o pai, meu pai lhe deu algumas oportunidades, ele foi trabalhando. Meu avô também nunca foi abaixado, mas já conseguiu criar uma estrutura para eles. E ele teve a oportunidade, junto com a tia dele, vamos dizer assim, o tio, né? Que chamou para trabalhar no negócio, ele foi trabalhar na empresa, que hoje é o Grupo Coringa. Ele foi trabalhar com o José Alexandre na época, e daí o grupo desenvolveu, e você viu uma oportunidade, né, que um familiar deu. Ele e o irmão dele foram chamados para trabalhar juntos e foram desenvolver essa sociedade, e a coisa cresceu, obviamente, é o Grupo Coringa hoje. E daí ele teve a ideia de criar a empresa, né, a Complice. Né? Os primeiros 10 anos foram terríveis. Como todo empreendedor, né, são muito difíceis, né? E assim, por vários momentos a gente pequeno, eu lembro como hoje, dizer, pai, venda a empresa, venda, tá, isso aqui vai dar certo, a gente era muito novo. Até chamou um irmão dele na época para ser sócio, não quis entrar na sociedade, acabou não entrando também e tudo, enfim, acabou ficando resistindo. E ele acabou, na época, mudando um pouco o modelo de negócio da empresa. E nessa mudada, essa pivotada que o pessoal fala hoje, a coisa começou a andar. Começou. Deu certo. Foi quando começou, de fato, a gerar um lucro, a ter um desenvolvimento positivo, e se tornou, de fato, hoje uma das maiores empresas de plástico do Nordeste brasileiro. E não tem como eu falei lá no início, não tem como eu dissociar minha vida dessa história do meu pai. Eu acho que meus irmãos também não. Hoje até a vida de nós três está muito ligada uma na outra. A gente tem nossos negócios, mas ao mesmo tempo trabalha com meu pai. Perfeito. E das pessoas que ajudaram meu pai também a construir a empresa. Meu pai não construiu só a empresa. Gratidão, muito importante, né? É muito importante. Então, gratidão. Tem um grupo de pessoas que ajudou ele, obviamente. Tem duas pessoas específicas, né, que é o Micael e o Rogério, que estão presentes lá até hoje. E a gente foi chegando, né? Chegando juntos, sempre deram suporte pra gente. E a gente foi chegando, estamos tentando ajudar meu pai. Obviamente meu pai me ajuda muito mais com a inteligência e a experiência a ele. Então não tem como a gente se dissociar. Meu irmão é muito também inteligente, que está à frente da fábrica hoje, eu tenho um irmão que está à frente do supermercado. E eu não tenho como dissociar isso. E claro, essa foi a minha inspiração. E a minha vontade sempre foi, a gente quando é filho, a gente quer sempre tentar alcançar, né, patamares mais elevados. Perfeito, claro, verdade. E eu sempre tive essa vontade de querer, vamos dizer assim, com bons olhos, ultrapassar meu pai. Perfeito. Mas meu amigo é difícil. Difícil. O cabra é bom demais. O cabra é bom. Mas sempre foi bom, desde a chimbra lá. Desde a chimbra. Então, ou seja, mas também me ensinou muita coisa com isso. Acho que nas derrotas que eu tive ao longo da minha trajetória, eu fui aprendendo, eu fui dando valor, porque eu sempre esperei muito pessoas de fora. Em palestrantes, essas pessoas que aparecem como gurus da administração. E pouco a pouco, acho que as minhas experiências negativas foram quebrando um pouco essas imagens, esses modelos que eu tinha na minha mente e fui voltando para a experiência dentro de casa. Isso foi reforçando. E a partir daí eu comecei a compreender também, Humberto, a força que eu precisei ter. Comecei a entender como eu sou, quais eram os meus pontos fortes, onde eu podia trabalhar eles, e fui desenvolvendo isso. Então, ou seja, eu perdi de fato o mercado de construção, comecei com o projeto de arquitetura, ganhei um dinheirinho, guardava meu pai, guardava meu dinheiro. Administrar aí que ele é bom. Toma aí, guarda dinheiro aí. Vai guardando. Comecei a construir umas casas. Aí construí uma, duas, três, estava construindo umas 10 casas por minha conta. Certo. Né? Ele foi me ajudando no início para completar o dinheiro de uma casa, mas depois eu paguei a ele, fui girando dinheiro. Foi girando. Aí acabou que houve essa oportunidade de a gente fazer o piloteamento da construtora Mercomplice. Certo. E nesse empreendimento a gente construiu mais de 400 casas. Aí você disse... Foi uma reviravolta na minha vida, foi muito bom estar ao lado dele para enfrentar tudo que ele passou, não foi fácil.
E foi um exemplo que, aí, daí para frente, de fato, né, eu acho que tudo isso que eu estou contando para você ficou mais claro. Nessa época eu não tinha a visão tão clara como eu tenho hoje. Claro, claro. Experiência, vivência e tantas coisas que vocês passaram juntos e obviamente você também sempre aprendendo e sempre tendo a referência, né? E a gente vai aprendendo também a escolher as pessoas que ficam do nosso lado. Isso, que é muito importante. Muito importante. E o valor também do tempo, da paciência, de fazer a mesma coisa repetidamente, aos poucos, mas cada vez um pouquinho mais a cada dia. Perfeito. E são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo e aprendendo o exemplo que você fala dentro de casa, em exemplos positivos fora, com os amigos. Então, hoje eu sou rodeado por pessoas fantásticas, como eu falo, minha família, meus irmãos, tem meu sócio PG, o Rodrigo, o Denis, Lucas, Yuri. Enfim, eu quero estar esquecendo ninguém aqui, pessoas que respiram o empreendedorismo, pessoas positivamente, né? Pessoas que sempre olham nesse mesmo olhar que você, esse universo de negócio. É muito importante isso, não é verdade? Muito importante. Pessoas que têm um olho para o futuro, um olho progressista, que pensam em desenvolver não só a empresa, mas também, de certa forma, existe sempre uma ligação, desenvolver o que está em volta da gente, o entorno da gente. É uma experiência de vida que eu venho tendo enriquecedora com eles. E é uma mensagem assim, que eu tenho, às vezes, também até para passar para as pessoas que estão começando. Às vezes, quando está duro demais, às vezes a gente pedir ajuda não é feio. Às vezes o nosso orgulho bloqueia, trava a gente. E talvez seja, em determinado momento, uma ajuda, de fato, um empurrãozinho que você precisa que faz você voar alto. Perfeitamente, perfeito. Então, ou seja, às vezes um amigo, um sócio, uma pessoa, o empreendedor ele tem essa coisa de correr atrás, de fazer acontecer. E muitas vezes, ou na sua grande maioria das vezes, o que acontece, Varani, como você disse agora, as pessoas, o empreendedor, muitas vezes, ele não tem aquela humildade de pedir uma ajuda, de pedir, de desabafar o que está acontecendo, porque muitas vezes tem um projeto, eu não sei formatar o projeto, ou por algum motivo não está andando conforme eu gostaria que estivesse. E não sou uma pessoa que tem aquela visibilidade de falar, Varani, vem aqui, me ajuda aqui, me dá um pontapé, me dá uma luz. E sabe o que acontece muitas vezes? A pessoa desestimula aquela ideia de botar para frente, desanima, segue outro caminho e termina que por algum motivo, talvez erroneamente, né, ou a falta de humildade, não fazendo que ela possa progredir. Então a sua fala é muitíssimo importante de termos pessoas ao nosso lado positivas e pessoas pelas quais pensam, né, respiram o empreendedorismo, têm uma visão, futura e obviamente nós sempre temos a plena convicção que a humildade deve ser andada atrelada 24 horas ao nosso lado, porque eu não sei tudo, você não sabe tudo, então em tudo que você chegou, tudo que você formatou, todas as ideologias, claro que você teve, como eu tenho, as nossas referências fora tal, mas você teve uma base. Para vocês empreendedores, é muito importante a fala do nosso amigo Varani aqui. Hoje ele se tornou uma referência no nosso estado, empreendendo como ninguém. Hoje fazem parte, ele administra um grupo. Hoje a Mercomplas, junto com a corporação, se tornaram um grupo, não foi isso, Varani? Não foi isso? Isso. Hoje a gente pode chamar de grupo Mercomplas, a gente não chama assim, perfeito, mas poderia chamar. Hoje a gente tem basicamente, vamos dizer, 5 negócios, né, que seria a fábrica, que foi a matriz de tudo isso. Então a loja tem o atacado e a loja de varejo. Hoje a incorporadora e o supermercado Benner. Então hoje faz parte do grupo Mercomplas. Esse é o grupo formado por meu pai. Dentro das empresas que eu faço parte, então, ou seja, o que eu comecei, como eu falei, foi com arquitetura. E me associei, conheci o Yuri e o Lucas e me associei a Customize Engenharia. Certo. E também faço parte hoje do Cubo Odontológico, que é a primeira empresa, a primeira escola de pós-graduação da cidade e uma das melhores hoje do estado, posso falar isso. Me associei o Rodrigo e o Denis, como eu falei antes, que já trabalhava nessa área de odontologia. O Rodrigo é um destaque também nesse setor aqui na cidade. E estou aos poucos criando minha história também. Perfeito. Não é, obviamente, tão grandiosa ainda quanto a do meu pai. Quero poder, algum dia,
Eu, assim, isso, na verdade, eu acho que essa vaidade até perdi um pouco. mas sou feliz pelo que eu tenho construído, pelas amizades que eu venho fazendo. E hoje, o que eu tenho para dizer, assim, eu vejo mais as coisas com paciência, vamos dizer assim. Eu acho que de fato a gente, como meu pai disse, as coisas vão crescendo no seu tempo. Perfeito. Agora, para a planta crescer, eu tenho que colocar água Claro, todos os dias, tá? Então, todos os dias. Ser imediatista talvez era um traço que eu tinha muito quando era novo, acho que faz parte do traço da juventude, né? Como qualquer jovem quer as coisas rápido. Tá. Então, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, hoje eu acho que a gente como se fazer aos poucos, o que a gente tem de melhor a cada dia. Obviamente, a gente tem que deixar os espaços para nossa família, para a nossa vida, que também sem essa organização mental, a gente acaba também deixando muita coisa perder, a gente acaba na verdade se atropelando, né? Eu imagino que várias pessoas não tenham esse tempo, não tenham como deixar esse tempo devido às condições que não são tão favoráveis, vamos dizer assim, quanto as que eu tive. Mas se puder tirar um pedacinho do seu dia para falar um pouco da sua história para o seu filho, conversar um pouco com a sua esposa, isso pode não parecer nada agora, mas lá na frente Muito importante. vai gerar um fruto, um grande fruto, né? Um grande fruto. E percebe-se, para todos vocês que estão nos prestigiando, estão nos assistindo nesse episódio, estamos aqui tendo a honra de ter a presença do Varane aqui, e o que fica, né, o que nós assimilamos é a paciência, a perseverança, a lealdade, a união familiar, muito importante, né, Varane? Porque muitas das vezes as pessoas não têm essa comunicação interna, então mentalmente falando está bem, né, muito boa a saúde mental para vocês empreenderem, diálogo entre vocês, suas esposas, seus filhos, como o Varane ele acabou de citar, e é muito importante que você tenha a essência familiar, ter o berço, né? São coisas oriundas das nossas essências, então é muito importante isso para você empreender, porque muitas vezes, Varane, o empreendedor, a empreendedora, ele percebe isso aqui, a tua maturidade, a forma que você enxerga hoje o mercado, a paciência para poder você tomar a tomada de decisão, você, obviamente, os recursos financeiros existem hoje, mas vocês plantaram lá atrás, você começou, percebe-se também que você destrinchou um pouco, você não deixou definitivamente, literalmente falando, mas você está também construindo a sua história, para que não possa ficar atrelada o Varane somente a Mercomplast. Porque existe um legado aqui na Mercomplast, existe toda uma história que você faz parte dela. Mesmo assim, você está construindo, como até diz o nosso Tirulipa, né? Faz teu nome, então você está fazendo o teu nome, né? De forma individualizada. Então, meu amigo, parabéns pela tua forma de empreender, pelo teu comportamento, pela tua pessoa. Varane, para aquelas pessoas que hoje estão aqui nos prestigiando, dizem, eita, o Varane e tal, não sei o que, Mercomplast, mas para aqueles minúsculos, porque para isso está o canal, dar voz, como você mesmo citou, ao ambulante, ao vendedor de picolé, à costureira, ao mototáxi, ao Varane, né, da Mercomplast. Então, assim, não há acepção de pessoas nesse podcast, literalmente dá voz às pessoas. Para aquele, meu amigo, que estão começando ali, empreendendo, nas suas dificuldades e aquela turbulência, qual é a mensagem que você dá para todos eles nesse momento? Eu acredito assim, vou repetir o que eu falei um pouco antes, mas eu vou parafrasear o meu pai, né? Eu vou falar o seguinte, lembre-se sempre que a régua do seu negócio são vocês, né? É você. Você que determina o local que você quer chegar. O ponto de chegada e o ponto de partida, quem determina é você. Então, ou seja, sempre pense o seguinte, todos aqui vão bater e vão voltar. Então, se a sua régua estiver baixa, seu negócio vai estar lá embaixo. Perfeito. Se você colocar a sua régua lá em cima, todo mundo vai junto com você. Então, acho que essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Nós temos que nos melhorar sempre, procurar sempre nos desenvolver, jogar sempre a régua para cima e tentar fazer o melhor
por si e pelos outros que estão próximos da gente. Perfeitamente, perfeitamente. Esse é o nosso amigo Varane trazendo várias dicas, experiência de vida, comportamento familiar muito importante, pela qual o fez chegar nesse determinado momento da vida dele, e ele galgará muitas coisas relevantes, porque é um camarada extremamente competente, comprometido com a sociedade, inclusive muito pontual também, né? Muito pontual, que eu acho que é muito importante na organização do empreendedor, né? Existe uma matéria na faculdade que é a OSM, que é a Organização de Sistemas e Métodos, que é muito importante isso, né? Porque o empreendedor precisa ter gestão financeira, organização na sua vida financeira, organização na sua vida familiar, para que o negócio possa andar, na verdade, Varane. Então, para vocês que estão nos prestigiando, né, mais um episódio do podcast, trazendo neste exato momento uma pessoa, todos que aqui estiveram, um abraço a todos que aqui passaram por esse canal, por esse episódios anteriores, aí sintam-se todos abraçados. E agora, meu amigo Varane, para finalizarmos aqui a nossa conversação, um baita de um papo, hoje você tem uma incorporadora, no caso, você hoje está trabalhando no setor de urbanização, no caso, construção civil, ou você permanece juntamente aos seus familiares, seu pai, na fábrica? Então, hoje, basicamente, o meu negócio continua sendo a construção civil, né? Obviamente agora estou com a sociedade na escola, na construtora, mas basicamente construção civil. Só que hoje, aos poucos, eu tô voltando um pouco para o lugar de onde eu saí. Perfeito. Eu estou voltando para aprender, na verdade. Perfeito. Depois de tempo longe, eu estou aprendendo com meus irmãos hoje. Estou voltando a aprender com meu pai. Então, estou voltando aos poucos para o grupo. Estou visitando as empresas. Estou começando a reaprender aquilo que lá atrás eu fiz parte. Então, hoje o negócio mudou. A coisa tomou um volume diferente da época que eu trabalhei por lá. Então, estou voltando para reaprender, para de alguma forma, quem sabe, daqui a alguns anos, poder estar ajudando também, né? Um pouco da experiência que eu adquiri nas minhas coisas, nos meus negócios, e trazer um pouco, né, dessa minha, da vida, e realmente uma troca, né? Perfeito. Uma troca no dia a dia, tentar reaprender e me reintegrar à empresa e poder ajudar eles também. Perfeitamente. Excelente. E tá no sangue, viu? Agora, eu tenho que dar os parabéns, viu, mais uma vez, Humberto, pela iniciativa. A gente conversou muito nos bastidores com relação ao tema, tudo, e você não sabe, então, aliás, talvez até saiba, o bem que você esteja fazendo para inúmeras pessoas que estão assistindo aqui. Então, essa voz, esse espaço que você dá, eu vejo como, para mim, é inspirador, de grande importância, você pegar grandes nomes no empreendedorismo da cidade, e mostrar a eles que, pelo fato de eles não estarem aparecendo, eles são grandes nomes mesmo assim. Perfeito. A gente não precisa de holofotes para aparecer. Perfeito. No dia a dia, o trabalho árduo que cada um faz no seu negócio, seja vendendo churro, seja vendendo uma batatinha frita, às vezes empreender está nas pequenas coisas. Perfeito. É tão difícil a gente mudar um costume, mas quando a gente consegue mudar um costume, melhorar, isso já acaba sendo uma forma de empreendedorismo. Então, essas pessoas que estão aí vencendo cada dia, que estão lá, todo dia com a cabeça no sol, suando, são grandes, como qualquer um outro que conseguiu acumular. Perfeito. Porque o que determina o que são as pessoas são as próprias pessoas e não quanto dinheiro que elas têm. Perfeitamente, exatamente isso. Então, assim, aí é nosso amigo Varane. Então, assim, não tem nem muito o que falar, Varane. Então, assim, agradecendo a todos vocês que seguem nos prestigiando, meu muito obrigado. E continuam, né, nos prestigiando. Aqueles que esses dias recebi alguns directs também, podem ter certeza, olharemos com todo carinho na nossa agenda para poder vocês estarem aqui também contando relativamente às histórias de vocês, de superação, de garra, de determinação. Esse espaço foi feito para você que empreende diuturnamente, que estão na feira, que estão fazendo isso, aquilo outro, e muitas das vezes não tinha voz, não tinha prestígio, e muitas das vezes também, obviamente, não tinha credibilidade. Então esse canal foi criado, foi sonhado para dar voz a todos os empreendedores. Então sintam-se todos vocês abraçados por nós. E agora, vou passar agora para as recomendações finais do nosso amigo Varane. Desde já mais uma vez lhe agradecendo por esse prestígio. Satisfação é minha, viu, Beto? Muito obrigado, de verdade. Parabéns pelos projetos, parabéns pela pessoa. E temos certeza, Varane, que através de uma coisa muito importante que percebe-se em você, através da sua
humildade, eu tenho certeza que muitos lá se sentirão inspirados pela sua trajetória de vida. Então, meu amigo, de coração, obrigado e sinta-se à vontade para suas recomendações finais. Eu vou ter que repetir mais uma vez, só agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Humberto. Parabéns pelo canal, pela ideia, pela iniciativa. E que vocês consigam, de fato, empreender, que tenham força para colocar o sonho de vocês para frente, colocar adiante. E a nossa terrinha aqui, pode ter certeza, tem muita gente empreendedora, tem muito profissional, muito homem de garra, muita mulher de garra que quer colocar a cidade para frente, que quer melhorar suas vidas. Então vocês estão de parabéns, Humberto está de parabéns. Obrigado. E para mim está sendo fantástico estar aqui conversando com vocês. Varani, para as pessoas que quiserem me encontrar, as redes sociais, fique à vontade, viu? O momento aí o meu nome acho que só tem esse por aqui mesmo, então vai ser muito fácil de me encontrar. @Varany, VARNY. Você já pode digitar aqui no Instagram, já vai aparecer. Então por lá vocês podem falar comigo. Através do Instagram, lá a gente consegue ter links para outras coisas. Então, através desse contato, eu acho que a gente consegue ter conversa, bate-papo e daí desenvolver outras coisas, né? Tá certo, sempre à disposição, né? Pessoal, continua nos prestigiando lá nas redes sociais, Humberto Félix com 2 L's, também aqueles que não se inscreveram, que olharam, que foram lá no YouTube, assistiram o vídeo, alguns episódios, ou todos os episódios, mas ainda não se inscreveram, não custa nada vocês chegarem lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho para as notificações chegarem até vocês, nós estaremos sempre aqui à sua disposição, tá bom? Meu muito obrigado, tchau!